Só, pronto aí, ó. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, vai pra frente. E eles falam filosofia. Para pra pensar, o cérebro foi o único órgão que se autodenominou. Isso o cérebro não voa. Isso é uma máquina de comportamento que faz a gente pensar o que não deve pensar. E o nada? Essa palavra designa algo que ela não poderia dizer, porque o nada não existe. E a palavra nada é outra coisa. Nossa! É por isso que a senhora de filosofia são alunos. Isso quebra o respeito também. Então vamos lá. Ser é ser percebido é o que defende o George Berkeley. O Berkeley que viveu de 1635 a 1753, ou seja, só existe o que nós percebemos. O que você não percebe não existe. No horário passado eu estava no segundo 3. Enquanto eu estava lá, ele existia para mim. Agora não existe mais, não sei se eles continuam a existir depois que eu saio de lá. Tem como eu falar que o segundo 3 existe, eu não estando lá? Para o Berkeley não é possível. Por exemplo, vamos pegar uma outra questão, que inclusive é uma levantada por ele. Ele diz o seguinte: imagine uma árvore cair na floresta. Lá na floresta do Lobo. Vocês sabem onde é a floresta do Lobo? Não. Sim, sai da Palberaba. É uma floresta ali de pinheiros, de pinhos. E por que o pinheiro ele nunca se perde? Porque ele tem uma pinha. Ele tem uma pinha. Mas se cair uma árvore lá agora, essa árvore vai fazer barulho ao cair? Não. Mas não vai saber. Não posso dizer nem se a árvore vai cair, nem se vai fazer barulho. Não estou lá. Ser é ser percebido, só existe aquilo que eu percebi. Enquanto eu não percebo, as coisas não existem. Até pouco tempo atrás, uns 2 séculos atrás, não se sabia da existência de Plutão. Enquanto o ser humano não sabia da existência de Plutão, Plutão não existia. Tinha como falar que Plutão existia antes disso? É tipo outros planetas que a gente não conhece. Exatamente. Plutão só passou a existir a partir do momento que ele foi percebido. E mesmo assim, depois que ele foi percebido, ele foi rebaixado, né? Ele foi considerado planeta, caiu, foi rebaixado. Depois subiram ele de novo. Ele parecendo vasto. Plutão, né? Então, essa é a metafísica do George Berkeley. Isso é chamado de idealismo, ou seja, eu só conheço as ideias que existem na minha mente. Tudo que eu percebo são as ideias. Quando eu falo de qualquer coisa, quando eu penso em qualquer coisa, quando dialogamos e falamos, por exemplo, sobre realidade, o que é realidade? Realidade é uma ideia. Será que existe uma realidade fora da minha mente ou da minha ideia? Não posso afirmar que sim, segundo George Berkeley. Porque ser é ser percebido. Se essa ideia existe na minha mente, ela existe enquanto ideia, mas eu não sei se ela existe fora. Então todo conhecimento vem da percepção. E tudo que nós percebemos são ideias. Quando eu falo de Corinthians, isso é uma ideia. Uma ideia fracassada. Infelizmente. Essa aí. Projeto Série B ano que vem. O Mundial do Palmeiras é uma ideia que só existe na cabeça do palmeirense, né? 51 é pinga. Com cerveja. 51 é pinga, né? Então, o que percebemos são ideias, não coisas em si. Não vem com o povo, Não podemos falar de uma realidade em si fora das ideias. E se eu me engano, professor? Eu não sei se vocês existem fora da minha mente. Pode ser que vocês não passem de uma ideia percebida. Se eu virar pra trás, Isso, você estava em desafio. Eu não sei se atrás de mim tem um quadro nesse momento. Só se eu virar que eu vou saber, né? A partir do momento que eu percebo e faço uma ideia desse quadro, eu visualizo. Então o mundo consiste apenas em ideias e em mentes.
São as mentes que produzem e percebem as ideias. Uma coisa só existe na medida em que ela percebe ou é percebida. Então, se você quer saber se você existe, você é percebido por alguém? Se você é percebido, você existe. Enquanto ninguém te percebe, você não existe. Você já experimentou isso? Não ser percebido por alguém? De não existir para alguma pessoa? Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu experimentei isso. Eu era apaixonado por uma menina. Eu acho que ela nunca soube da minha existência. Normal. Acontece. Eu tentava de todas as formas me fazer percebido para ela, mas não adiantava. Ela simplesmente me ignorava. Porque eu era feio pra desgraça. E ela não queria me perceber. Até foi até melhor, né? Porque senão ela ficava assombrada. Você vê. Coitada. E eu talvez não conseguiria superar depois. Não existe essa coisa que os filósofos chamam de substância material. Então isso é chamado de imaterialismo. Seu burro. Pode ser assim. Quando eu for no aniversário, eu Então- vou fazer isso. Oi. Então o idealismo do Berkeley é um idealismo imaterialista. Para ele, não existe matéria. Nós chamamos de matéria nada mais é do que uma ideia. Não existe essa coisa que os filósofos chamam de substância material. Se existissem corpos externos fora da nossa mente, seria impossível que viéssemos a conhecê-los. Mesmo se existir alguma coisa fora da nossa mente, não tem como você saber. Porque tudo que você sabe é o que está na sua mente. O que não está na sua mente, você não sabe. Para você não existe, enquanto você não sabe. Enquanto eu não sabia sobre a teoria da relatividade, ela não existia. Na minha mente, né? Mais do que existe é só o que está na minha mente mesmo. Então, essa é a perspectiva do Berkeley. Uma ideia não se assemelha a nada, senão a ideia. Ideia é ideia. Tem uma ideia de mesa. A ideia de mesa assemelha-se a uma mesa? Não. A ideia de mesa se assemelha à ideia de mesa. A mesa, se ela existe fora da minha ideia, não tem como eu saber. Não tem como dizer se existe uma substância material. Porque o que eu chamo de substância material é uma ideia. Uma cor, uma figura, nada disso se assemelha a nada, né? Cada coisa é diferente, distinta, exceto a cor só se assemelha à própria cor, a figura só se assemelha à própria figura, a ideia só se assemelha à própria ideia. Ilusões óticas são impossíveis para o Berkeley, né? Aí começa a entrar alguns B.O.s de pensar assim, já que o objeto é como ele aparenta ser. Por exemplo, quando você coloca um objeto na água, o que acontece com ele? Talvez vai ao fundo. Sim, mas a imagem refletida dele na água fica retorcido, né? Vai dar uma retorcida ali, pode aumentar, pode diminuir, depende do objeto, né? Então, já que o objeto, como ele aparenta ser, né? Um canudo, por exemplo, você enfia um canudo na água, o canudo parece que fica torto ali, entortado, né? Será que ele realmente está dobrado? Para quem está vendo, parece que está, né? Então essa é a ideia, essa é a percepção. Para você que está percebendo, ele está dobrado. Visto na lupa, ele aumenta. Então, será que essas formas aí que deturpam a nossa suposta visão, para o Berkeley, isso passa de uma percepção. Se você está percebendo daquela forma, é porque é daquele tamanho ou daquele jeito. Porque tudo é como nós percebemos. Na água, então, os objetos ficam deformados. Na lupa, eles ficam maiores. Com todos os coros do céu e bens da terra, uma palavra, todos aqueles corpos que compõem a estrutura do mundo, eles não têm qualquer subsistência sem uma mente. Então a mente garante que as coisas existem, porque tudo que existe, a gente só sabe que existe na nossa mente. Então uma árvore ela pode cair, se não há ninguém para observá-la, vai fazer barulho. Objetos só podem existir enquanto percebidos de acordo com o Berkeley. Entretanto, uma árvore pode cair porque a árvore, como o resto do mundo, é sempre percebida por Deus. Aí como é que ele tenta salvar a existência das coisas independentemente da nossa cabeça? Por isso a árvore pode cair lá, fazer barulho.
E isso vai acontecer por quê? Porque tem Deus, que é uma mente que percebeu a árvore caindo. Como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode tudo. E percebe tudo ao mesmo tempo. Então, é uma forma de tentar corrigir os B.O.s que dá a teoria, né? Se você não percebe enquanto as coisas não estão existindo, tem alguém que está percebendo, tem alguém que percebe tudo. Esse alguém é Deus. Então eu particularmente não posso falar que o segundo 3 existe agora, nesse momento que eu não estou lá. Mas Deus garante que o segundo 3, ou o segundo 2, eu estou lá, né? Segundo 2, né? O 3 é aqui, né? O segundo 2 existe porque Deus está percebendo o segundo 2. Deus também está percebendo a forma das coisas, né? Então Ele sabe como elas são na realidade. A gente que está tendo uma percepção equivocada. Então é Deus quem garantiria para o Berkeley o conhecimento de coisas que não estivessem no momento sendo percebidas pela gente, né? A gente faz muito isso em casa, né? Vai lá, a pia, cheia de louça para lavar. Você passa meia hora para a pia. Não estou percebendo, não tem nada ali para limpar. Né? Exatamente. Você tem um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho, um monte de matéria para colocar em dia, você finge que não existe. Né? Se você não olhar, você não vai perceber. Enquanto você não percebe, aquilo não vai existir para você. Até o professor perceber. O problema é o professor perceber. E o problema para o Berkeley é porque Deus está percebendo, Deus está vendo. Então não adianta você tentar fugir disso, né? E é assim que você é chifrado. Oi? É assim que você é chifrado. Também, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas Deus está vendo. Então você foi chifrado, mesmo você não tendo percebido. Então, só não foi chifrado quem ainda não descobriu, né? Ou quem nunca namorou, quem nunca se relacionou. É bom, né, velho? Porque duas coisas na vida são certas, né? A morte e o chifre. Um homem sem chifre é um homem sem chifre. Um homem sem chifre é um homem indefeso, né? Um animal indefeso, um animal inútil. Então por hoje é isso aí, galera. Alguma dúvida sobre o Berkeley? Não.